Olá, pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, trazemos aqui mais uma convidada. Já vou apresentando. Tudo bom, Lenilda? Como é que você está? Tudo ótimo. Lenilda, aluna, nossa colega de profissão, jornalista. Trabalhamos juntos. Muita honra de estar aqui entre colegas. Ela é menina e eu já coroa, né? E estivemos na UFAL na mesma época também. Não sei, a gente estava até conversando lá fora se pagou ou não matéria, não é isso? Estamos entre colegas jornalistas. Exatamente. Aqui. Lenilda, a gente está fazendo uma série de entrevistas a candidatos a prefeito, né? Então, eu já vi você falando isso em algumas entrevistas e vou aproveitar a sua presença aqui e vou fazer esse questionamento. Por que você acha que a sua candidatura, especificamente, a sua candidatura é a candidatura do seu grupo, é a única candidatura realmente de esquerda entre as postas para a Prefeitura de Maceió? Então, a Unidade Popular, que é o partido que eu faço parte, ele é o último partido que foi legalizado no Brasil, mesmo com os critérios e legislação bem mais rígida, né? Com uma série de exigências para dificultar mesmo a criação de partidos. Mas a gente conseguiu, num verdadeiro mutirão, legalizar a Unidade Popular. E por que a gente conseguiu? Porque a Unidade Popular não é um partido de uma orientação pessoal, de uma proposta política profissional, de ser mais uma legenda para entrar no jogo da política tradicional. Não é. É um partido que surgiu da militância política da sociedade civil organizada. É um partido que realmente nasceu do movimento de luta nos bairros, que é uma organização nacional com mais de 20 anos de luta pela moradia popular, que nasceu do movimento Luta de Classes, que é uma organização sindical que defende a autonomia da classe trabalhadora para reivindicar, né, melhorias e qualidade de trabalho, da juventude organizada no movimento estudantil. Então, a gente mantém viva essa chama da militância. E na hora de representar isso politicamente, precisa ter autonomia. Senão, você carrega bandeiras que são muito caras, que exigem muita dedicação, que exigem uma luta coletiva enorme para referendar candidaturas que são do jogo político mais conhecido, do jogo político mais tradicional, mais viável, entre muitas aspas, que são dos que fazem a matemática, quem vai se eleger, quem vai para o segundo turno, e toda a gente está nesse jogo, né, para apresentar nossa proposta ligada à nossa vida de militância política, de organização popular, e para representar essas propostas que surgem desses movimentos, de moradia popular para todas as pessoas, não é fazer um ou outro conjunto para entregar em época de eleição, mas realmente ter um programa para sanar o déficit habitacional, de mobilidade urbana, de cidade feita para as pessoas e não para os investimentos. Então, uma série de questões que é uma visão que não combina com os partidos que tradicionalmente estão já, né, nessa plataforma política. E os partidos de esquerda, muitas vezes, na hora da eleição, ficam muito mais preocupados em terem coeficiente eleitoral ou possibilidade de eleger uma pessoa e acabam se coligando com pessoas e partidos e programas que não têm nada a ver com aquilo que eles falam para a sua militância. Então, eu acho, Carlinhos e Ricardo, que é difícil, mas é uma questão de coerência mesmo. Conseguimos. Veja só, eu fui militante de partido político de esquerda, fui do PCdoB, e a gente tinha militância mesmo, se reunia o tempo todo, tinha atividades e objetivos. Vocês mantêm isso ou isso é um tempo que era da pré-derrubada do Muro de Berlim? Não, a gente não perdeu a utopia, e não é só uma utopia no sentido de não realizável. Nós somos mesmo um partido socialista que acredita que o capitalismo não responde à humanidade, Veja só, eu vou colocar 2 exemplos que são indignantes, né? O que aconteceu em Rafah, no Domingo Sangrento do dia 27 de maio. Mais um Domingo Sangrento na nossa história, né? A gente tem vários Domingos Sangrentos. E quando fala em Domingo Sangrento, não é um exército contra outro exército. E os dois muito fortes disputando. É um exército poderoso esmagando crianças e mulheres. E muito, né, bem armado, né? E idosos. É uma coisa que não pode deixar de nos indignar, porque senão a gente perde a humanidade. Eu ainda
como socialista, acredito naquilo que te dizia. Como humanista. Como humanista. Ninguém pode Che Guevara fazer de conta que dizia, não tá vendo isso. se você treme de indignação contra qualquer injustiça cometida contra qualquer povo no mundo, nós somos companheiros. Eu acredito nisso. A gente precisa tremer de indignação contra uma injustiça como essa. Então, esse é o capitalismo. Não é aquela coisa de oportunidades para todos, vamos nos preparar, quem tem preparo e disposição vence na vida, não é nada disso. É um jogo de cartas marcadas por empresas multinacionais que controlam as nossas vidas. E a gente precisa enxergar isso. Precisa ler o Capital de Karl Marx com os olhos do século XXI para entender isso. Ou ler as informações que estão disponíveis, por exemplo, de como a indústria bélica é uma das que mais fatura, se não a que mais fatura no mundo. E por isso ela precisa de conflitos. A cada ano ampliando e aumentando seus lucros. A custo de quê? Da morte de pessoas, inclusive como agora em Rafah. E isso é o capitalismo. O capitalismo escancarado é isso. Se eu preciso vender armas, vamos provocar conflitos. Precisa ter mortes para vender armas. Então, a gente provoca conflitos, cria conflitos e inventa conflitos. Agora, outra característica assim, do capitalismo que é chocante. A gente sabe que já tem propagandas em Israel dizendo compre o seu futuro apartamento com vista para o mar. E eu quero saber como é a consciência de uma pessoa que investe num apartamento feito de um mar de sangue, né? De retirar as pessoas num massacre, num genocídio como está acontecendo na Palestina. Para trazer um exemplo mais próximo de nós. Porque isso é lá na Palestina que me interessa, né? Mas o mundo globalizado, a gente entende bem que o que afeta lá tem consequências aqui, né? A gente não tem mais como viver uma vida de cada um no seu país. Então, para dar um exemplo mais próximo do que é o capitalismo, a Braskem, né? Então, foram anos de silenciamento para ninguém entender. E, Ricardo, você que é jornalista há mais tempo, eu falei isso numa entrevista, não sei se Carlinhos também concorda, mas eu acho que fizeram uma cortina de fumaça para a gente, para a imprensa, porque eu me lembro que eu fui fazer várias matérias de procedimentos de segurança para o caso de vazamento de cloro no ar. E a gente não pensava no subsolo. O perigo estava no ar. O perigo era um vazamento. Então, como é que vai retirar o pessoal do Pontal? A gente ia lá, Defesa Civil, cobria, fazia matéria sobre isso. E era uma distração, porque o perigo estava no subsolo. E só veio à tona em 2018 e quase que não se vinculava a isso as minas da Braskem. Foi a coragem de Abel, né, do professor Abel Galindo, do professor José Marx, para dizer isso tem a ver com a mineração no subsolo. Então, veja, isso é o capitalismo. Um detalhe, eles já diziam muito antes do afundamento, né, das minas, né? E ficava lá isso dentro de um grupo muito pequeno de discussão, mas eles tiveram a coragem de colocar isso lá naquela plenária, reunião que aconteceu no CREA no dia 8 de março, 5 dias depois do tremor. E isso foi decisivo para que não se colocasse a narrativa de que era um acidente geológico natural, uma placa tectônica, né? Então, o capitalismo é isso. Você afunda 5 bairros, tira 60 mil pessoas da sua casa, acaba com várias histórias de fogueiros populares de bebedouro, histórias de pescadores. A vida das pessoas. Por quê? Porque o que interessa é o lucro garantido para uma multinacional que faz essa salgema, a PVC e vários outros produtos que são muito rentáveis e tem muito mercado. E vão continuar tendo. Se você me permite, eu vou puxar um pouco mais esse debate sobre a questão política, enfim, aqui no Brasil. A esquerda chegou ao poder? Eu acho, Ricardo, que... tem a questão relativa e tem a questão absoluta. Vamos lá. Eu acho que a gente teve experiências importantes. A gente, né, tem experiências importantes. Foi importante a experiência, assim, da União Soviética, como farol. Eu falo, chegou no Brasil. No Brasil? Na União Soviética, quem acha que o Putin... Brasil, assim, foi tem importante. gente que acha que o Putin, né? Não. É de esquerda, eu não estou nessa turma, não, que nem a Unidade Popular, nem o PCR tem essa leitura. Nem a China, né? O livro do Lula, Falcão, que é
um dos dirigentes do PCR, é O Falso Socialismo Chinês. Não, ali é Esse capitalismo de livro Estado, né? Esse livro tem que ser divulgado mais. Então, eu acho que foi importante a eleição do Lula, foi importante a gente ter um outro debate, um outro nível, virar um pouco o jogo. Todas as eleições do Lula foram importantes, né? E foi importante agora, mais ainda, mais do que todas as outras, eu acho, porque a gente estancou um processo fascista perigoso, né? De calar a sociedade, basta a gente ver as leis que foram apresentadas, os decretos desse curto período de 4 anos. Foi aquilo que foi colocar, passar a boiada, né? Foi bem isso. Foi liberar desmatamento, foi liberar... sobrou para nós também, que tem o decreto que libera ácido sulfúrico da Timag Agro lá no Porto. A gente derrotou lá, fez um barulho na audiência pública, derrotou isso momentaneamente, mas o decreto ainda não foi revogado. Então, ainda temos que ter atenção nisso. Então, foi um passando a boiada. A gente tinha que estancar isso com a eleição de uma gestão mais progressista. Tinha, né? Mas, assim, a esquerda não é, né? Não é um governo de esquerda, é um governo de coalizão. O próprio Lula diz isso. Você acha que o PT... Desculpa, a Lenilda foi militante do PT há muito tempo, né? Você acha que migrou demais para a direita ou para o centro? Para a direita não, mas para o centro. Obrigado, diga-se passagem, pela realidade. Quando eu saí do PT em 96, eu escrevi uma carta sobre isso para o partido. Eu falei, nós... estamos conquistando mais espaço político, mas à custa do nosso programa. Então, adianta para quê? Né? Eu, pessoalmente, muitas pessoas que mas a proposta do PT comigo, nunca foi de um partido de ruptura, né? Não, mas tinha um programa democrático popular, né? Um programa de orçamento participativo, que foi abrindo mão, eu sei, porque eu trabalhei numa das... A primeira gestão de capital que o PT elegeu foi em 85, com a Maria Luísa Fontinelli, lá em Fortaleza. Em 87, ela foi expulsa porque queria, né, implementar aquele programa mais radical e não tinha. Eu conheci antes de que ela fosse prefeita de Fortaleza. Agora, só uma observação. Não é a correlação de forças que leva a essa postura do PT hoje? Mas a gente não pode se render à correlação de forças. A Unidade Popular não nasceu para se render a correlação de forças. Ou seja, é um contraponto absolutamente necessário. Porque pode se eleger, a gente trabalha para se eleger, mas tem que se eleger na pressão popular. Um programa como o que é colocado de democrático popular, de realmente a sociedade civil organizada definir orçamento, por exemplo, definir a aplicação dos recursos do município, não 1% para fazer de conta que está fazendo na plenária, mas olha, o município tem esse orçamento para educação, saúde e moradia, vamos reunir os conselhos de bairros, conselhos populares, os conselhos representativos de vários setores da sociedade, o pessoal que se organiza no BR Cidades, que são arquitetos. O PT fez isso em Porto Alegre, né? Quando esteve na prefeitura. Mas aí foi abrindo mão disso, porque precisava, né, de coalizão. Ampliar. A gente não pode abrir mão disso, senão para quê, né? Para que a gente existe? Então deixa esses partidos, vamos se for para ter uma política tradicional sem enfrentamento, sem precisar forçar a barra da correlação de forças, com organização, com pressão popular, para quê? Né? Então, a gente não precisaria ter construído a Unidade Popular. A gente veio para fazer barulho, né? Se eleger, no nosso caso, vai ser assim, teve uma virada na consciência política social. As pessoas escolherem a Lenilda Luna ao invés do JHC, revela consciência política. Né? Porque o que eu tenho a oferecer... Lenilda Luna ao invés de tio Rafa também. Pois é, né? Representa a consciência política não do meu nome, não porque eu sou a mais revolucionária do mundo, é porque eu conheço os companheiros e companheiras com as quais eu construí esse partido. Desculpa, eu perguntei e sei do que eles são capazes de fazer. Você vê grandes diferenças do ponto de vista, a não ser a questão das alianças, tá? As alianças nacionais e mesmo locais. Você vê diferença estratégica ou de princípios entre o governo Dantas e o JHC? Não vejo. Por isso que eu digo que não é de esquerda ser Dantas contra JHC. Quem é Dantas, né?
A gente sabe, a gente que é de Alagoas sabe, vem de uma família do sertão alagoano de política tradicional que constituiu terras, né, sabe-se lá com que recursos, né, mas que não tem esse compromisso histórico de ser de esquerda. Deve ter dado muito trabalho transformar Paulo Dantas num cara que tem um aspecto de esquerda. Paulinho Sorriso, como diz o Carlinhos. Então, né? E JHC também tampouco é essa jovem inovação na política. A gente sabe que é filho de João Caldas. Né? Aliás, é melhor chamar ele de João Caldas Filho, né, para entender que ele é continuidade política. Problema é que tem mais de um João, né? João na família, João Caldas. Então é João Caldas filho 1, filho 2. Pois é. Então, assim, novidade mesmo, é acreditar que a sociedade, mas as pessoas são inconscientes, as pessoas não se animam com política. Não se animam com política quando não diz respeito a elas, quando elas se sentem utilizadas, quando elas se sentem enganadas, né? Agora, quando você convence as pessoas a se colocarem em movimento, a se acreditarem em coletivo, a se organizarem, muitas vezes isso começa com questões pontuais, como conquistar moradia, né? Ocupar uma área. E ocupação é legítimo, é tão legítimo que existe hoje, depois da Constituição de 88, proteção para isso, porque a Constituição de 88 garante, mesmo que seja lá no papel, mas garante que o direito à moradia, saúde e educação são direitos à liberdade, direitos fundamentais de todo ser humano. Se esse direito fundamental está sendo negado a você, você tem direito de lutar por ele. Você tem legitimidade para lutar por ele. Qual a ligação que você faz entre o esvaziamento, né, ou refluxo dos movimentos sociais, aí pegando de forma geral movimento sindical, movimento de bairros mesmo, moradores, enfim, com o esvaziamento também dos partidos de esquerda? Pois é, Ricardo, é porque a militância política é dedicação. Tem que ter dedicação. Trabalho, é final de semana. Sabe, eu vim agora, eu não sei quando eu tenho finais de semana livres. Não sei, porque você participa da organização dos estudantes que estão lutando para a melhoria das bolsas, né? Aí você vai para as reuniões, organiza. Só para fazer uma observação, trabalho sem remuneração, né? Trabalho sem remuneração. É acreditar numa causa, né? E as pessoas acham que isso acabou, não acabou não. Tem muita gente. Esse pessoal que edita o jornal A Verdade, que constrói os movimentos de luta, são pessoas organizadas que se reúnem, que estudam, que constroem coletivamente, que vão para os bairros, porque não adianta a gente construir isso só naquela camada da sociedade, da classe média, né, intelectualidade. Você precisa organizar realmente as camadas populares, que são as que mais precisam de tudo. E aí você tem que assumir as bandeiras dela e mostrar que isso depende não só de uma luta localizada no bairro pelo posto de saúde, mas que isso depende de uma luta maior pelo orçamento da sociedade. Isso passa por entender o que é a dívida pública desse país. Por que mais, né, 50%, metade do orçamento do Brasil, ao invés de ir para a saúde e educação, vai para o sistema financeiro? É como se você pagasse o rotativo do seu cartão de crédito sem saber nem o que você comprou. Mas eu estou devendo isso para quê? Porque a auditoria da dívida pública... Só faz pagar juros. Né? Só faz pagar os juros. Você não paga nunca, né? Nunca, a gente nunca vai pagar essa dívida. Efetivo, né? E isso vai... o resto né? Por quanto tempo mais consumir o orçamento do país quando a gente tem, como diz aqui nessa edição do jornal, 64 milhões de brasileiros passando fome. E metade do nosso orçamento, que seria suficiente para que ninguém passasse fome, vai para o sistema financeiro. A sociedade tem que aprender a saber isso. A gente tem que discutir dívida pública com o povo, nos bairros, nas fábricas, nos entregadores, né, Lenilda, se você me permite, veja só, sem citar especificamente ninguém, porque não é uma questão pessoal, algumas lideranças de esquerda, de partidos de esquerda, mais à esquerda, digamos assim, que aparecem como novidade, e a gente conhece alguns, né, vários, de repente são absorvidos ou cooptados, né, pelo poder, seja por um emprego, seja porque começa a participar daquele grupo. Lembra muito a história da Revolução dos Bichos, né? E ali, isso não leva ainda mais ao descrédito.
Não será seu caso? Eu lhe conheço tempo suficiente para saber disso, já tem tempo demais, né, nessa militância, né? E você, evidentemente, já foi tentada por isso e não foi. Isso também não leva ao descrédito, esse discurso de novo, aí daqui a pouco vai estar no governo, ou na prefeitura, ou no governo federal. O que é que você me diz sobre isso? Então, é um lema do movimento Correnteza, que é o movimento estudantil. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Correnteza era do PT? Não, Correnteza é da... Certo. Construir a unidade popular, do movimento estudantil. Uhum. É um movimento antigo no movimento estudantil ligado a... Hoje constrói a unidade popular, mas é anterior à unidade popular, Correnteza. No movimento estudantil universitário, no secundarista é Rebele-se. Amo os dois. Gosto de estar com aqueles jovens. Passei um final de semana agora reunida com vários desses jovens de Correnteza e Rebele-se. E se você está assim, um pouco cansada, quando você se reúne e vê o brilho dos olhos eles falando das lutas, logo você reacende a chama. E é isso, sabe, Ricardo, que eu sou militante. Muito, né? Assim, respeito, cada um faz o que quiser da sua vida. Aquele verso do Caetano, belíssimo, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas, enfim, eu acho que isso não contribui, sem dúvida nenhuma, para que haja uma credibilidade maior, um discurso mais contundente, digamos assim, ou mais agressivo do ponto de vista histórico, em busca, como você falou, da própria utopia, né? Por isso que foi importante a gente lançar no primeiro turno Leonardo Péricles para a presidência do Brasil. É um partido pequeno, a Unidade Popular, devia sair com Lula desde o primeiro turno. Não, a gente precisa do primeiro turno para falar, olha aqui qual é a nossa política e quais são as nossas lideranças, né, para que elas se fortaleçam. E o Leonardo Péricles é um homem negro da periferia de Belo Horizonte que representa muito bem essa luta, né, dos jovens, dos trabalhadores, da moradia, das periferias da cidade, do pessoal que pega 2, 3 ônibus para ir para o trabalho, né, das pessoas que, quando tem uma cheia, não tem seguro para recuperar suas casas, que ficam mesmo sem casa, que perdem tudo, que tem que recomeçar do nada, quase sem apoio. Então, o Leonardo Péricles é uma pessoa que realmente representa isso. É um cara que mora em ocupação lá na periferia de Belo Horizonte. Então, para que melhor candidato, sabe? Quando eu penso assim, não, é tudo... Não é, sabe? O meu partido é o partido da Vânia Gomes, que quando eu falo nisso até me emociono. A Vânia estava esses dias fazendo campanha do Pix para recuperar o barraco dela na Vila Ematé. Mas coloque a Vânia para falar da luta dela e da organização dela, porque ela representa nacionalmente o movimento dos catadores e catadoras de material reciclável. É uma mulher que tem uma potência, uma potência. Eu até falei, Vânia, da próxima vez, a candidata a prefeita é você, que ela foi minha vice da outra vez, né? Eu quero fazer sua campanha, porque representa muito mais do que eu até, né? Então, a gente tem essa militância, pessoas que têm uma história de luta, um compromisso e uma coerência com isso, que não pretendem trair por facilidades, né? A gente vai chegar com o nosso programa e com essa organização popular para fazer frente, porque sabe que não é nada fácil, mas a gente não procurou nunca na vida caminhos fáceis e não vamos procurar, né? Eu estou nessa militância aí organizada desde a adolescência. Caminhos fáceis? Não, então é melhor ficar em casa lendo um livro, né? Se for para sair. Mas é bom ler também. Então é melhor. Me diz uma coisa, toda vez que a gente conversa com essas pessoas que trabalham com bastidores da política, elas falam que o voto de opinião em Alagoas não é mais das forças progressistas. O voto de opinião em Alagoas é da extrema-direita. Você se assusta com isso? Você falou tanto na sociedade organizada, os mais pobres. Quando eu nem falo em esquerda-direita, mas quando foi que as forças mais progressistas perderam esse poder diante da periferia, dos mais humildes? Quando as forças ditas de esquerda acharam que dá para construir alternativas em gabinetes e em negociações. Não foi quando achou que tinha chegado ao poder, Pois não? é. Aí, esse negócio de organizar movimento de bairro, de fazer ocupação, não precisa disso não. A gente vê aqui como é que a gente conversa com tal senador, com tal... Não se trata de conseguir posto de saúde, nem uma duplicação de avenida, né? Não se trata. Se fosse só isso, então você ia para o gabinete. Se trata de fazer as pessoas entenderem
que todas as conquistas que elas querem dependem de organização coletiva e de colocarem essas pessoas em movimento. Então, quando as pessoas conquistam o mínimo que seja, mas foi fruto de toda a organização delas, elas comemoram e percebem uma força, né, que você só percebe nesses momentos. Muda, você vê isso brilhando, eu já vi várias vezes, quando, por exemplo, você organiza um grupo de trabalhadores rurais numa ocupação para que eles conquistem o direito à terra, né? Isso poderia ser por decreto? Poderia, mas quando vem dessa luta organizada, de ocupar gabinetes, de fazer manifestação e conquista, as pessoas percebem, quando a gente se junta tem um poder, e esse poder é transformador. Então, eu acredito no voto de opinião, porque eu acredito nesse poder, né, da organização popular que transforma a vida individual e coletiva, e de as pessoas sentirem essa potência. A colocação que o Carlinhos faz, eu acho que é muito pertinente. Ele existe ainda, mas o que ele está dizendo, eu entendo dessa maneira, é que está se reduzindo cada vez mais. Ou seja, ou quando tem... Temos que entender também que a direita tem um voto de opinião. Tem, né? tem. E tem trabalho de base, viu? Igreja cada vez, tem trabalho de base. Estão lá nos bairros e é onde a esquerda quer disputar esse voto, tem que ir para lá. O Rodrigo Nunes, não sei se você chegou a ler do Transe à Vertigem, ele aponta exatamente esses caminhos, né? A esquerda perdeu, né, esse contato. Se você lembra, o PT, eu falo PT porque era o maior partido de esquerda no Brasil, né? Quando surgiu, ele vem do movimento da comunidade de base da igreja, do movimento sindical e do meio acadêmico, né? Seguindo aí o movimento estudantil, e isso acabou, né? Esses laços, eles se romperam. Para retomar isso, você já disse, dá trabalho. Dá trabalho. Ou seja, e é um trabalho braçal mesmo, né? É um trabalho braçal. E quem quisesse fazer esse trabalho de verdade, tem a Unidade Popular. Mas vamos lá. Você é candidata a prefeita. Sim, sou. E aí, tem propostas para Maceió, começando por onde? Porque senão fica... Não é apenas para marcar a posição, enfim. Não. A gente quer trazer as pessoas para debater. Inclusive, em 2020, quando eu fui candidata a primeira vez, pós-eleição, a gente teve muitos debates legais, tanto com pessoas da academia, da universidade, quanto de movimentos, para discutir vários setores, né? Por exemplo, o que fazer com a cidade que vive congestionada? Qual é o projeto de mobilidade urbana? E aí você precisa ouvir as pessoas, porque eu fico pensando, por exemplo, eu tenho um amigo, o Wellington, que ele é entregador de bicicleta. E o Ernesto vê, de vez em quando, meu filho, quando ele passa de ônibus, vê o Wellington para cima e para baixo, diz que ele é uma lenda. Ele não é entregador de bicicleta, ele é entregador com a bicicleta. Ele monta na bicicleta e sai entregando pela cidade toda. Aí eu fico pensando, né? Por que não ouvir essas pessoas quando você constrói uma ciclovia na Avenida Fernandes Lima? Né? É ótimo, mas talvez aquela proposta que foi esquecida do BRT, que chegou a ter liberação de verbas do Ministério das Cidades, até hoje a gente não viu esse BRT. Vamos conversar com as pessoas, não seria melhor um BRT com um vagão que você pudesse colocar a bicicleta lá, o último vagão, para descer? Transporte coletivo, né, a cidade feita para as pessoas tem que ouvir as pessoas, né? Eu não sou nenhuma técnica de tudo. Eu tenho conhecimento de tudo na cidade. Não, eu tenho que ouvir as pessoas. Se tem investimento para a saúde, é realmente melhor terceirizar e contratar cooperativas? Como é que estão sendo feitas as avaliações e os controles para ver se realmente está sendo oferecido um serviço de qualidade e se o investimento está sendo todo utilizado naqueles postos de saúde pela empresa terceirizada? Né? Porque eu acho que, né, e a Unidade Popular acredita que o serviço municipalizado com controle social era melhor, com conselhos para saber. E quando eu falo em conselhos, eu fui educadora também, eu fui servidora municipal e trabalhei numa escola, no Zumbi dos Palmares. Quando eu falo em conselhos, é assim, chegou o dinheiro da merenda, né? Então, vamos ver como é que a gente vai utilizar esse dinheiro da merenda, dá para fazer a merenda para o pessoal que chega à noite. Tudo isso a gente decidia coletivamente. Por que não? Né? Porque a gente precisa ter controle. Hoje, eu não estou falando assim, porque tem que jogar pedra em todo mundo, não. A imprensa noticiou
20 municípios que contrataram uma empresa fantasma. Ah, não, mas isso foi a empresa cooperativa que era fantasma. Os gestores não sabiam. Então, tem que ver esses gestores aí, né? Porque você tem que fiscalizar o que está sendo feito, onde está sendo... A discussão é exatamente essa, inclusive, do ponto de vista judiciário, né? Que os envolvidos estão doidos que apareça o nome de um prefeito para eles anularem as investigações. Como a CPI da Braskem, né? Que tudo bem, os engenheiros responsáveis, tal, todos indiciados, pedido pronunciamento. Cadê os gestores políticos que autorizaram isso? Nenhum é citado. Então, não dá. Essas coisas não acontecem assim. A gente precisa ter controle social. Controle social era uma palavra da moda na Constituinte de 1988 e não pode sair. Tudo que é investimento público, com recurso público, tem que ter fiscalização, porque a gente sabe que lavagem de dinheiro é o que mais acontece nesse país, com desvio de verbas de obras públicas. A gente vai fazer de conta que isso não acontece e não vai lutar contra isso? Tem que lutar, porque esse dinheiro é fundamental para fazer, por exemplo, a limpeza do Salgadinho. Ricardo Mota e Carlinhos. Quantas vezes você noticiaram esse Riacho Salgadinho? Lenilda, eu fui criado à beira do Salgadinho e desde garoto que se falava exatamente na despoluição do Riacho Salgadinho. Me lembro com o Dilton Simões, prefeito de Maceió. Não sei se você já existia. Lembro, já. Assim. Quantas vezes vieram recursos? Quantas vezes vieram recursos? Colocaram uma placa lá. Quanto se gastou? Né? Despoluição do mas Salgadinho. Teve até banho. Não foi despoluído, não, porque teve uma prefeita que tomou banho lá. Um dia desse. Cadê? Né? Então, a sociedade vai ficar à margem disso? O primeiro banho foi no Salgadinho. O segundo foi desinfetante, é isso? Então... a gente não pode ignorar isso. Não. Aquele Riacho Salgadinho assim, a falácia e a frustração política de Maceió. Vamos lá, eu fui criado ali, já disse, a praia que eu frequentava era a Praia da Avenida, que era mais democrática. Por quê? Porque era uma praia central. A praia mais bonita de Maceió, até hoje eu acho que é a Praia da Avenida, era central, ou seja, você pegava um transporte no máximo, né? De qualquer bairro para ir para a Praia da Avenida. E você tinha lá, enfim, aquela faixa de areia imensa que nenhuma outra praia tem aqui em Maceió. Era mais democrática. Tudo bem, a massa, não tem nem como, né, ir para a praia, mas era a mais acessível. Ou seja, até isso, né? Até isso. É antidemocrático. Ir para outra orla lá mais adiante fica praticamente impossível, inviável pelo custo, inclusive, para tomar um picolé. E outra praia que você frequentou muito, Garça Torta e Riacho Doce. Quem autorizou todos aqueles espigões à beira-mar, privatizando o acesso à praia? O plano diretor do Maceió. Onde foi autorizado isso? Qual o plano diretor? Que planejamento foi feito? O plano está vencido, tem mais de 5 anos. Não, o plano é de 2005, venceu em 2015. Nós já vai fazer 10 anos que a gente não tem plano diretor. Se chegar o ano que vem sem a gente ter um debate, e é a principal política pública de uma cidade, que norteia que distância da praia pode ser construídos os empreendimentos, com que tamanho, com que altura, com que distância para que as pessoas tenham acesso à praia. Aí, quando o plano diretor realmente vingar, a gente não tem mais Garça Torta nem Riacho Doce, é só prédio à beira-mar, né? Foi criada uma comissão agora vai. Vamos lá. Essa é a chamada Constituição da cidade, né? O plano diretor. Lenilda, vou fazer aqui uma última pergunta, depois eu vou passar aqui para o Ricardo. Você teve quase 5 mil votos, né? Eu achei uma votação surpreendente, por conta dos espaços, né, que você não ocupa. Como é fazer campanha sem poder participar do debate, sem ter espaço em alguns veículos de comunicação? É uma luta, né? Pois é, não é democracia, não falam tanto que é democracia, me convidem pelo menos para os debates, né? Eu quero debater com todos esses candidatos. Pelo menos os debates, já que eu não tenho, né, o meu partido não tem espaço no programa político eleitoral e eu sou contra isso. Se tem partido, se tem candidato, todos deviam ter espaço no programa. Não é o programa eleitoral gratuito? Não dizem que é, né? O programa eleitoral. Então, por que uns candidatos têm espaço e não têm? Porque tem bancada.
O partido, a Unidade Popular, foi construído em 2019. Como é que ele vai ter bancada? Né? Então, independente disso, todos os partidos deviam ter espaço no horário político eleitoral, porque é um horário pago pela gestão, pelo povo, digamos assim, pelos recursos públicos. Então, todos deviam. Não tem. Então, eu acho que, pelo menos, todos os candidatos devem ser convidados para o debate. Né? Eu espero que isso se concretize nessas eleições, porque tem até matéria que eu já vi nos sites, que não é o caso aqui de vocês, que coloca possíveis candidatos, não tem lá meu nome. E aí eu falei para a coleguinha, eu estou aqui, também sou pré-candidata, né? Então, não omita, deixa a sociedade saber, não é a sociedade que escolhe, no fim, é o voto popular que decide. Isso a gente tem que acreditar. Não é a compra de votos, né? A gente sabe que tem, mas isso é contra a lei. Né? Então, não vamos normalizar o que é contra a lei e o que é errado. Ah, não, mas a gente sabe que compra de votos é errado e pronto. Não tem relativizar isso. Então, se não, a compra de votos é errado, tem que fiscalizar e o que tem que acontecer é a decisão individual do eleitor. Se o eleitor decide, o que impede que ele decida pela Unidade Popular? Nada. Né? Eu tenho, se for pela decisão livre, aberta, eu tenho tantas possibilidades de ser eleita pela Unidade Popular quanto o JHC, que é o favorito nas pesquisas. Quantas vezes a gente viu o favorito despencar e o último da fila subir? Os últimos não serão os primeiros, isso não é bíblico, né? Então, vamos lá. O Ronaldo era o azarão. Mas, eu ia chamar de Lua. Ela é conhecida entre nós. Mas vamos lá. Sendo democrático, a pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos, que a gente tem feito, né? Por que você acha que as pessoas deviam votar em você? Por causa da Unidade Popular. Acredito demais nesse partido. Conheçam a Unidade Popular, procurem aí no Google e vão ver que existe um partido que foi construído para as pessoas, que estão na universidade constroem, por exemplo, o programa de mobilidade urbana, porque tem um pessoal do BR Cidades, né? Qual o melhor partido para debater, para militar, para construir esse programa? A Unidade Popular. As pessoas que estão no movimento estudantil ainda acreditam que é possível fazer movimento estudantil, lutar por bolsas, por qualidade de educação. Então, se as pessoas acreditam no próprio potencial da luta coletiva, a melhor representação é a Unidade Popular e, por isso, como a Unidade Popular me colocou nesse momento para ser a candidata, votem em mim. Perfeito. Queria agradecer demais, foi ótimo. Né? A conversa foi bom. Aqui você vai ter essa visibilidade, como todos. Em outros momentos que a gente chamar também os candidatos, também você sempre terá aqui. E queria agradecer demais a sua presença. Ricardo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Lenilda. Obrigada a vocês. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.